Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? O meu nome é William e no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante. É fácil ir para o céu? Sempre que eu penso sobre esse assunto, se é fácil ou não ir para o céu, eu tenho duas respostas: sim e não. Sim, porque é somente a gente aceitar. Se eu aceitei Jesus como meu Salvador, se eu entendi o plano de salvação, que ele saiu do céu, se fez carne, veio morrer por mim na cruz, uma morte vergonhosa, somente para me salvar, e eu aceito isso, eu já estou apto a herdar o reino dos céus. Mas também eu respondo que não, porque ir para o céu exige um esforço da nossa parte. E olha que diz o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos, quem dizia? Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus já fez tudo o que precisávamos para irmos para o céu. Essa para nós é a parte fácil, é aceitar. Mas a parte difícil é o que a gente leu aqui. Jesus disse que temos que nos negar a nós mesmos. E esse é o mais difícil para nós seres humanos. Negar as nossas vontades. O que Jesus quis dizer com negue a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia. Tomar a nossa cruz é sofrermos assim como Cristo sofreu. É padecermos aqui nessa terra assim como Cristo padeceu. Se nós somos seus discípulos, nós também vamos sofrer assim como ele sofreu. E essa é a maior dificuldade para nós, meus irmãos. A salvação ela está aqui, à nossa porta, à nossa mão. É só a gente aceitar, mas também a gente tem que se negar. A gente tem que dizer não para aquilo que a gente gosta. E por isso que o reino do céu exige esforço. Porque tem muita coisa que eu gosto aqui na terra que eu não quero me desapegar. A maior luta não é contra o inimigo de Deus, o diabo. A maior luta é contra nós mesmos. Contra aquilo que eu gosto. Contra os meus desejos pecaminosos. Contra os meus prazeres que eu tenho aqui nessa terra. Com os meus apegos que eu tenho aqui nessa terra. Essa é a minha maior luta. Cristo diz assim para mim: abandona isso, abandona aquilo se tu quiser ir para o céu. E aí vai depender de mim se eu quero ou não abandonar aquele tipo de coisa. Lembra da história do jovem rico, quando veio até Jesus e perguntou para ele o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. E aí Jesus cita ali: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E aí ele diz assim: tudo isso já tenho observado, o que mais preciso fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus disse: vende todos os teus bens, dá aos pobres, vem e me segue. E aí tu terá um tesouro no reino dos céus. E aí conta a história ali que ele saiu muito triste porque ele era dono de muitas propriedades. Ele amava tanto o dinheiro, ele amava tanto as coisas desse mundo, ele era apegado a tantas coisas materiais, que ele preferiu as coisas materiais do que o reino dos céus. E nós podemos pensar: tá, mas eu não sou rico, então eu não tenho esse problema. Mas muitas das vezes nós pobres se apegamos às coisas desse mundo também. Nos apegamos a prazeres pecaminosos, nos apegamos a casas, nos apegamos a trabalho, nos apegamos a tantas coisas que nos afastam de Deus e que talvez não é a vontade de Deus para a nossa vida. Olha o que nos diz Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus, meus irmãos, para nós herdarmos o reino do céu, não é fácil. Jesus já vinha nos ensinando a respeito do caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é o caminho fácil, que conduz à perdição, e são muitos os que vão ir por ele. O caminho estreito é um caminho apertado, difícil, no qual tu vai sofrer, no qual a gente vai padecer, no qual a gente vai ter que abandonar certas coisas, mas esse é o caminho que conduz à vida. E esse texto que a gente leu agora diz que os que se esforçam se apoderam do reino dos céus. Nessa terra, nós vamos ter que nos esforçar. Olha a vida de Paulo, foi uma vida de esforço, de entrega, de sofrimento. Olha a vida de Moisés, o quanto ele sofreu com aquelas pessoas, com aqueles judeus lá no deserto. Olha a vida de Jó, o sofrimento que ele teve na vida dele. E vários outros, sem contar Jesus, que teve uma vida de completo sofrimento e de negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E nós, os que quisermos herdar o reino dos céus, vamos ter que nos esforçar, vamos ter que nos negar, vamos ter que crucificar o nosso eu, as nossas vontades, os nossos prazeres da carne.
matar os nossos prazeres para fazer a vontade de Deus. Por isso que é tão difícil herdar o reino dos céus. Por isso que muitos vão para o caminho largo. Porque é o caminho mais fácil, sem sofrimento, sem tristeza. É um caminho fácil, tranquilo, suave. Mas esse caminho não leva ao reino dos céus. Vamos ler mais um versículo. Olha o que nos diz Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha que texto mais lindo esse daqui, meus irmãos. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. E assim como Cristo sofreu, se nós sofremos também aqui nessa terra, depois nós vamos ser glorificados lá no céu. Assim como Cristo passou por tudo que passou, os seguidores, os discípulos dele também vão passar por isso. 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se nós quisermos nessa terra fazer a vontade de Deus, nós vamos ser perseguidos. Mas nós devemos nos alegrar com isso, porque assim como Cristo passou por isso e ele venceu, nós também vamos passar, mas também nós vamos vencer. E um dia vamos herdar o reino dos céus, viver eternamente com Cristo Jesus, e isso aqui não vamos mais lembrar. Vai ser pequeno o tamanho do esforço. Meus queridos irmãos, eu trago essa mensagem hoje não é para assustar ninguém. É a mensagem que a Bíblia nos traz. É a verdade sobre a Bíblia para nós. Muitas das vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos, achando que o caminho é fácil, que o caminho é espaçoso. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o caminho é estreito, é um caminho difícil. Nós não podemos herdar o reino do céu de qualquer jeito. Precisamos ter o nosso caráter transformado. Precisamos abandonar muitas coisas dessa terra, porque muitas coisas aqui não vão ter lá. E se nós não nos prepararmos aqui, nós iríamos chegar no céu e não iríamos gostar do céu. E já é o que acontece hoje. Muitas das vezes a gente não gosta das coisas espirituais porque estamos presos às coisas desse mundo. As coisas desse mundo são prazerosas para nós. E isso daqui, a Bíblia, a oração, não nos é prazeroso. Muitas vezes preferimos ficar no computador, na internet, na televisão. E não gostamos de estudar a Bíblia. E quando estudamos daquela maneira mal e porcamente, somente para irmos fazer outras coisas desse mundo. Temos que nos esforçarmos para herdar o reino do céu. Temos que pedir a Deus para que Ele tire de nós o prazer que a gente tem nas coisas desse mundo. E que o nosso prazer passe assim nas coisas espirituais, que possamos pensar mais nas coisas do céu. Quando foi a última vez que olhamos para o céu, lembrando que Jesus está lá no terceiro céu? Quando a gente faz isso? Estamos tão apegados a esse mundo que muito pouco olhamos para o céu. Mas se você tem esse desejo, assim como eu, de se preparar para o céu, eu peço, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo, com o intuito de nós nos prepararmos para o céu. Ter oração da noite com o intuito também de nós nos prepararmos para o céu. Para que quando Cristo voltar, estejamos firmes e certos da nossa salvação, da nossa família, dos nossos conhecidos. Se você tem esse desejo, passe essas mensagens adiante, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para que mais pessoas conheçam a respeito dessa mensagem, mais pessoas se preparem, mais pessoas compreendam que o caminho é difícil, que o caminho é apertado, mas Cristo vai estar ao nosso lado para nos ajudar. Ele não vai nos deixar sozinho, Ele vai estar nos ajudando, Ele vai estar nos cuidando, os seus anjos vão estar ao nosso redor. Nós vamos sofrer, vamos, mas nós vamos estar com Cristo. Vamos orar para isso? Querido Deus, Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Vimos aqui, Senhor, que o caminho para o céu é um caminho apertado. É um caminho que precisamos nos esforçar, não é um caminho fácil, Pai. Nós podemos contar com o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ao nosso lado. Que possamos e queiramos nos preparar para isso, Pai. Coloque em nós esse desejo e essa vontade. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos então, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.